Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gabriel. Meninos, a gente vai hoje nesse vídeo começar um conteúdo novo, né? A gente trabalhou aí nas últimas semanas o capítulo, só confirmar aqui no livro de vocês, salvo me engano, o capítulo 7, África Medieval, né? E aí a gente encerrou essa parte de África, trabalhando aí todo o período medieval do continente africano. E no capítulo 8 nós vamos começar a trabalhar a Europa medieval, né? Nós vamos ver esse longo período da história, lembrando que esse capítulo é um capítulo bastante extenso, então a gente vai ter vários vídeos, né, ao longo aí das próximas aulas, das próximas semanas, trabalhando essa questão. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão, vamos falar do nome, do conceito, da ideia de Idade Média. Eu acho que, se eu não me engano, eu já comentei isso aqui com vocês, mas se não comentei, vou comentar novamente porque é extremamente importante. Esse termo, Idade Média, ele foi criado na Idade Moderna, não pelos homens medievais, né? Mas pelos renascentistas e pelos iluministas dentro do processo de resgate da cultura letrada, né, da ciência, enfim. Então, a ideia de Idade Média, esse nome, ele assumia um aspecto muito pejorativo, no sentido, inclusive, né, da Idade Média ser conhecida como a Idade das Trevas, né, enfim. É como se durante 1000 anos o ser humano tivesse mergulhado em um momento onde ele estivesse perdido, né? Onde não havia essa valorização do conhecimento, da razão, da cultura letrada, enfim. E isso foi recuperado, né, dentro da modernidade. Mas nada a ver, né? É uma questão de nomenclatura, mas a Idade Média é um período riquíssimo da história humana, né? São 1000 anos de história, onde importantes instituições do mundo e da cultura ocidental foram estabelecidos. O cristianismo, a universidade, por exemplo, são a formação das monarquias e dos estados nacionais. Então, todo esse processo, né, o processo de expansão comercial que vai desencadear as grandes navegações, toda essa dinâmica, ela está inserida, né, dentro do período medieval. Então, obviamente, é um período importantíssimo na nossa história. Tradicionalmente, em relação à temporalidade, né, aos períodos, a Idade Média está dividida em alta e baixa Idade Média, né? A alta Idade Média vai do século V até o século X, então dos anos 600 até os anos 1000, mais ou menos, né? É o período de formação dos reinos bárbaros, especialmente o Reino Franco, que nós vamos estudar, inclusive começar a estudar a partir de agora, e já vou adiantando, prepare-se, é um conteúdo minucioso, vou usar uma expressão chato, tem muito nome, muita data, muitos lugares, então você precisa prestar atenção, senão você vai se perder, né? E a chamada Baixa Idade Média, que é o período do apogeu do feudalismo, e também ao mesmo momento o período onde algumas transformações vão acontecer, que vão provocar o colapso, né, do regime feudal e permitir a transição para a Idade Moderna. Tudo bem? Existe uma outra divisão, que é a ideia de Antiguidade Tardia. É o período de transição, né? O que é a Antiguidade Tardia? É os últimos 150 anos da Antiguidade e os primeiros 150 anos da Idade Média. Ou seja, essa fase de transição nem é medievo, nem é mundo antigo. Porque se a gente fala que a Idade Média começou em 476 com a queda do Império Romano, cara, não existe um botãozinho ali que você aperta e automaticamente essa mudança é feita, né? A gente tem que observar que é um processo. Ele vai sendo feito, né, gradativamente, não do dia para a noite. Então, os historiadores criaram essa temporalidade, né, a tal da Antiguidade Tardia, para justificar esse momento de transição. Beleza? Também existe uma divisão geográfica em relação à Idade Média, que é a Idade Média Ocidental, que é a europeia, e a Idade Média Oriental, que nós já estudamos. Árabes, bizantinos, África, tudo se enquadra dentro dessa
perspectiva da Idade Média Oriental. Então, o que nós vamos nos dedicar a partir de agora é o estudo da Idade Média no Ocidente, na Europa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Os primeiros séculos da Alta Idade Média Ocidental começa ali, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, quando imensos territórios que pertenciam ao antigo Império Romano passam a ser ocupados por tribos bárbaras germânicas. Os povos bárbaros foram os povos que invadiram o Império Romano no contexto da crise do século III, assunto que nós já discutimos, já tivemos aulas a esse respeito. Então, na Europa Ocidental, todo esse território que era o território do Império Romano vai dar origem a uma série de reinos de origem germânica, bárbara, como o reino visigodo, os suevos, os vândalos, ostrogodos, lombardos, eslavos, reino franco, alamanos, os bretões, os ângulos, enfim, uma legião de povos bárbaros atacam, invadem esse território do Império Romano. Isso provoca um fenômeno que é o esvaziamento das cidades, a ruralização da população, Os ataques dessas tribos miravam principalmente as cidades romanas, que eram o local onde você concentrava mais facilmente a riqueza, para os saques, desses povos bárbaros. Então, a população começa a ir para o campo. Então, nós temos aí um processo de ruralização, que é uma das marcas do universo medieval. A Idade Média é um período rural, por excelência, tá? O uso da escrita quase que desaparece, o comércio monetário, a circulação de moedas quase desaparece também, enfim. Então, por isso que na Idade Moderna, os filósofos, os pensadores daquele período tinham esse preconceito com a Idade Média, justamente por ser um período onde não havia essa valorização dessa cultura mais letrada, mais refinada, E além disso, a presença marcante do chamado teocentrismo, ou seja, os aspectos religiosos ligados ao cristianismo católico estavam presentes de forma muito intensa na vida das pessoas, no cotidiano. É aquilo que eu costumo dizer. Na Idade Média, tudo acontece porque Deus quis. A mulher te largou, foi porque Deus quis. A minha lavoura não produziu, foi porque Deus quis. O ser humano não tem um controle de nada. Tudo está nas mãos de Deus. Então, essa perspectiva teocêntrica, essa ruralização, são aspectos muito marcantes desse período que a gente chama de Idade Média, tá? Bom, como eu mostrei para vocês, esse território do antigo Império Romano vai ser invadido, vai dar origem a vários povos bárbaros. E a gente vai estudar um desses reinos, que é o Reino Franco, que vai ser responsável por estabelecer o feudalismo clássico, ou também conhecido como feudalismo francês. Aqui vai uma crítica. Eu não sei, até porque hoje, por cargas d'água, o MEC obriga a gente a estudar feudalismo francês. Seria muito mais interessante se a gente estudasse a Península Ibérica, o reino visigodo, o reino suevo, por exemplo, porque são povos que, etnicamente, culturalmente falando, são mais próximos da nossa história, do que os francos. Isso é óbvio, Mas, até hoje, tem esse modelo do feudalismo francês, do feudalismo clássico para ser estudado. Então, o que eu quero que vocês entendam, a gente vai falar do feudalismo, eu vou explicar o que é o conceito, mas o feudalismo é um fenômeno universal, mas ao mesmo tempo ele é regional. O feudalismo praticado na Península Ibérica não é o mesmo feudalismo praticado em sua totalidade nos territórios dos francos, por exemplo. Cada região vai ter a sua particularidade. Mas, enfim, a nossa matriz curricular exige que a gente estude esse reino bárbaro, o reino franco. Os francos, assim como os povos bárbaros que invadiram o Império Romano, eram de origem germânica, habitavam a margem ali do rio Reno, nas fronteiras do Império Romano.
povos nômades, tribos guerreiras, pagãs, né? Então, a maior parte dos germânicos, assim como os francos, acreditavam em vários deuses, Odin, Freya, a questão do Valhalla, enfim, mitologia nórdica, né? Acho que vocês conhecem alguns aspectos, não vou entrar não vou aprofundar nesse assunto, porque não nos convém. Então, você tinha clãs guerreiros e existia uma relação entre esses clãs, esses chefes tribais. Eu vou explicar isso mais adiante, o que a gente chama de comitatus, né? O colonato e o comitatus se fundem para formar o feudalismo, mas isso a gente vai falar em um outro momento, daqui a pouco, tá? E um dos principais reinos bárbaros a se formar foi o Reino Franco. O Reino Franco foi fundado por um camarada chamado Clovis o Cabeludo. É muito comum os reis, né, medievais receberem a chamada alcunha, que é um apelido, alguma característica física ou da personalidade que o identifica. No caso do Clovis, o cabelo, né? O Clovis, na verdade, ele pertencia a uma linhagem de clãs tribais, né, que tem a sua ligação com um camarada chamado Meroveu, né? O Meroveu foi um importante líder franco que atuou ali no século V, né, início do século VI, no processo de guerras e de ocupação contra os romanos. Depois o seu filho do Meroveu, Childorico, vai dar sequência a esse processo, né, de fixação dos francos numa região que hoje é a França, mas era conhecida dentro do Império Romano como Gália, né? E o Clovis vai ser o cara que finaliza esse processo e consegue de todos os clãs ser reconhecido como rei. Então Clovis é o primeiro rei dos francos. Ele funda a primeira dinastia franca, que é a dinastia Merovingia, em homenagem ao seu bisavô Meroveu. Então os francos tiveram várias dinastias. O que é uma dinastia? A dinastia é uma família nobiliárquica, né, de reis que governam um determinado reino em um determinado período. Você tem a dinastia Merovingia, depois a dinastia Carolíngia, depois a dinastia Capetingia, depois a dinastia dos Valois e a dinastia dos Bourbons, que foi a última que governou a França. Mas isso aí já na Idade Moderna a gente vai falar em um outro momento. Então o Clovis, ele foi coroado como o primeiro rei dos francos. Mas o Clovis, ele era pagão, ele não era um cristão, né? Só que ele era casado com uma princesa chamada Gertrudes, que era cristã. E um dia antes dele partir para uma batalha, a Gertrudes falou: olha, leva um crucifixo que essa noite eu tive um pesadelo e sonhei que você tinha morrido, perdido a batalha. Ele, para não entrar em conflito com a esposa, levou o crucifixo dentro da armadura e durante a batalha ele estava perdendo, estava sendo cercado por todos os inimigos. Ele pegou o crucifixo e olha, se você, Jesus, for Deus realmente, eu vencer a batalha, eu vou me converter ao cristianismo. E isso aconteceu de fato e ele venceu a batalha e se converteu ao cristianismo. Lógico, isso é uma narrativa, né? Mas o que a gente sabe ao certo é que a aproximação de Clovis com a igreja é um processo natural. À medida que o reino ia crescendo e se desenvolvendo, o Clovis ele precisava de um corpo burocrático que auxiliasse. Quem ofereceria esse corpo? O clero. Porque o clero, a igreja, era a grande guardiã da cultura letrada e do direito romano no Ocidente. Então, é uma iniciativa de mão dupla. O rei protegia a igreja e dava terras à igreja. Em contrapartida, a igreja oferecia ao rei toda a legitimação e todo o corpo burocrático que ele precisava para desenvolver as suas atividades como monarca, né? Então, essa conversão do Clovis, ela é, antes de tudo, um posicionamento e uma orientação política, né? Clovis, muito provavelmente, não se converteu ao cristianismo por fé, mas por interesses, né, nesse processo aí. Então isso sela a união dos francos, um dos primeiros reinos bárbaros a promover esse processo. Depois os outros reinos foram se convertendo também ao cristianismo. Então o Clovis funda essa primeira dinastia. No próximo vídeo nós vamos falar
dos seus descendentes e como vai ser essa sequência aí de reis que governam os francos, beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.